Galera gamer, a análise de hoje vai no ritmo de A Divina Comédia. Tá na hora do Dante entrar em ação. Porra, que legal, Dante, Virgil, também vai ter a Trish, o Nero. Tá, vai, o Dante sim, mas também não é o Dante do Devil May Cry. Dante Inferno, ou o Inferno de Dante. Então gamers, ao estilo Optimus Prime, gamers, rodar! Ok, o Inferno de Dante, ou Dante Inferno, é um game de ação e aventura e hack and slash. Ok, JM. Já deu pra ver que você é desses youtubers gamers que são metidos a falar inglês, só que mal sabe falar o próprio idioma. Tá bom. Hack and slash. Esse tipo de jogabilidade dá uma ênfase a combates corpo a corpo. Lembra daqueles jogos em 2D que você andava por uma rua? Durante o seu percurso, o que mais vinha a aparecer era inimigo, que você ia lá e começava a surrar todos eles. E quando eles caíam no chão, depois de dar algumas piscadinhas, eles sumiam. Esse é o estilo de jogo hack and slash. Você lembra do primeiro Devil May Cry? Devil May Cry, como não é novidade, ele é hack and slash, onde o Dante alternava golpes com armas brancas com golpes de fogo, com armas de fogo, e utilizava diferentes magias para abater todos os seus oponentes. E essa coisa da alternância de armas, arma branca, arma de fogo, magia, transformação, é a receita mais usada hoje em dia para qualquer jogo do gênero. Vê lá, também temos God of War, tem também o Dynasty Warriors. Vale ressaltar que uma das características de jogos desse gênero é a de colocar dezenas de inimigos te atacando ao mesmo tempo. São jogos com um dinamismo absurdo. Você enfrenta diferentes oponentes ao mesmo tempo. Voltando para a análise, quem desenvolveu o Dante Inferno foi a Visceral Games e foi publicado pela Electronic Arts, Xbox 360 e PlayStation 3. Toda a trama do game tem como base a Divina Comédia, o Inferno de Dante. E Divina Comédia é um poema épico e teológico da literatura italiana. Quem escreveu foi Dante Alighieri. Essa pronúncia com certeza está errada. Escrito no século XIV, era dividido em 3 partes: Inferno, Purgatório e Paraíso. Quando Dante a escreveu, ele o fez com propósitos filosóficos. E há quem diga que esta obra é uma suma teológica. Diferentes pintores de diferentes épocas criaram ilustrações para a Divina Comédia. Ela também é a fonte original para a cosmovisão medieval. Bom, então vamos ver. Divina Comédia propõe que a Terra está no meio de uma sucessão de círculos excêntricos que formam a esfera armilar e o meridiano, onde Jerusalém hoje seria o lugar atingido por Lúcifer ao cair das esferas mais superiores e que fez a Terra Santa o portal do inferno. O inferno responderia pela depressão do Mar Morto, onde todas as águas convergem, e o paraíso e o purgatório seriam os segmentos dos círculos concêntricos que juntos respondem pela mecânica celeste e os cenários comentados por Dante num poema que envolve todos os personagens bíblicos do Antigo ao Novo Testamento, que são costumeiramente encontrados nas entranhas do inferno, sendo que
Os personagens principais da Divina Comédia são o próprio autor Dante Alighieri, que realiza uma jornada espiritual pelos 3 reinos do além-túmulo, e seu guia e mentor nessa empreitada é Virgílio. Bom, agora está na hora de deixar claro uma coisa. O jogo tem como base do poema da Divina Comédia. Tem como base. Ele não copia a história original. Até porque se copiasse e o Dante fosse para o inferno, como é que seria o jogo? O Dante ia passar a jornada toda jogando o quê? As folhas do livro, já que ele era um poeta, em cima dos demôniozinhos. Ia ficar jogando tinta de caneta no olho dos demônios para depois passar correndo. Ia chegar no inferno e começar a fazer discursos para iludir todo mundo, criar uma armadilha e depois sair fora? Não, né? O Dante é um cavaleiro cruzado. Ele estava matando e sequestrando inocentes em Jerusalém. E bem no início do jogo, depois de enfrentar alguns inimigos humanos, ele recebe uma facada nas costas. Ao receber a facada nas costas, a morte aparece em sua frente. A morte quer levá-lo, mas ele acaba se recusando. Aí, né, cara, aí começa. Porra, ele desafia a morte, luta com ela no mano a mano e vence. Pô, cara, um humano comum, por mais que ele fosse um cavaleiro forte, como é que um humano pode vencer uma entidade como a morte, que já tá nesse trabalho aí desde o início dos tempos? Mas tá, vai, deixa passar. E de quebra, o Dante ainda prende a foice da morte. Fala, ó, é minha. E até o final do jogo, essa será sua arma principal. Depois disso, ele volta pra casa e encontra a sua mulher morta. O espírito dela aparece e diz que vai pro inferno. E o próprio Lúcifer vem para buscar a alma dela. Ai, cara, olha só. Para você ouvir que o Lúcifer veio pegá-la em pessoa, ou né, em entidade, você deve imaginar que ela é uma peça-chave pro inferno, ou pelo menos você imagina que ela seja alguma coisa muito importante, alguém extremamente importante. Mas ela não é, cara. Com o decorrer da trama, você entenderá isso. Ela não é nada, não vai comprometer o enredo da história, isso que eu vou dizer, mas parece que o Lúcifer escolheu qualquer uma, aleatoriamente. Toda a trama do jogo parte do princípio de Dante se recusando a aceitar que sua amada fique no inferno e, munido da foice da morte, vai atrás dela. Na porta do inferno, ele encontra Virgílio, que o auxiliará em toda essa jornada. Graficamente falando, o jogo está bom para sua época, apesar, cara, de terem algumas CGs durante a campanha que foram feitas de maneira medíocre. E fora essas CGs, para parte do entendimento da história, você conta com animações que vão contando detalhes a mais sobre os pecados do Dante. Bom, como o Dante entrou no inferno, ele vai passar pelos 9 ciclos do inferno, onde em cada ciclo ele vai enfrentar os seus próprios pecados. O visual do jogo, cara, tá ali para te dizer o tempo todo que o enredo é pesado. As imagens do jogo são fortes, até porque você tá no inferno. São paredes feitas de cadáveres, paredes feitas de condenados amontoados. Tem horas que você vê um monte de espíritos de condenados caindo de um lugar como se fossem águas de uma cachoeira, só pra tu ver que é um montão. O visual do jogo também mescla com alguma nudez. O jogo também mexe com um pouco de pornografia. Porra, velho, chega a ser até engraçado. Pra você que vai jogar o Dante, a batalha final dele é com um camarada que parece ter 3 pernas. Só quem jogar e chegar no final vai entender o que é isso.
A última batalha do Dante é com um tripé. Mano, tu vai ver que é exagerado. Não precisava disso. A própria Beatrice, que é a amada do Dante, aparece sempre bem sensual. Tem uma CG muito bem feita, muito linda, a qual os seios dela saem pra fora da sua roupa. Peraí, uma CG linda? Tem hora que é muito bonito, tem hora que é feita de forma medíocre. Então o Inferno, ele tem esse tema bem pesado. E falando agora da trilha sonora, é boa. Velho, geralmente toda trilha sonora de qualquer jogo é boa. Não tem muito como errar em música para jogo. É só você adaptar cada música a cada cena, a cada impacto de carga emocional. Não é o personagem vai sair pulando e você vai colocar música triste. O personagem acaba de encontrar a sua noiva morta e eles colocam uma batida eletrônica. Não é nada difícil de você acertar na escolha de músicas apropriadas para cada cena. Tem jogos que fazem isso com maestria. Tem jogos que fazem sem muito capricho. Só que mesmo sem muito capricho não há como errar. Vamos partir agora para a jogabilidade e muitos mais detalhes sobre o jogo. Cada círculo do Inferno está situado abaixo do seu anterior. E quando o Dante desce para um círculo inferior, ele faz isso através de descidas. Você também utiliza cordas e você salta de um lado para o outro. Tudo para descer. Vale também o destaque nessa descida para uma coluna feita de corpos empilhados. Tudo sempre te passando a sensação de um lugar doloroso. E olha, cara, de arrepiar. Gritos e sussurros são constantes no jogo. Esse jogo não exige que você jogue durante a noite, porque ele não é de terror. Mas se você o fizer à noite sozinho, durante os gritos e sussurros, vai te dar um certo arrepio. Esses gritos, por vezes, está relacionado ao pecado que aquela própria pessoa cometeu. Cada ciclo tem criaturas de acordo com o seu próprio tema, e cada círculo também tem o seu próprio visual. Tudo relacionado ao pecado daquele círculo ali. Para você ter noção de como esse jogo envolve tema pesado, algumas das criaturas são bebês com lâminas na mão. Tem vários puzzles. Esses enigmas mentais aí, nada que se compare à época de ouro dos jogos de survival horror, onde os puzzles eram de dificuldade alta e quando você passava você tinha a sensação de que você era um cara inteligente. Esses puzzles dos jogos de hoje em dia, até moleque de 10 anos consegue resolver. Não tem dificuldade alguma. Em algum outro vídeo eu vou explicar para vocês por que os jogos atuais vêm saindo cada vez mais fáceis. São bem poucos os jogos hardcore que saem hoje em dia. No caso de Dante, não há uma variação grande de puzzles. É só você puxar, empurrar, subir em algum lugar. Nada complicado, nada que exija muito pensamento ou muito tempo para executar. Durante a jornada você não está sozinho não. Você conta com a ajuda do Virgílio, ou o Virgil, também é um espírito de um poeta italiano. Ele tá ali para te explicar onde você tá e como é que funciona aquele círculo no qual você se encontra. O Dante tem duas armas. A foice, que ele pegou da morte, e também um crucifixo que ele pegou, que no caso foi a Beatrice que deu a ele. Os poderes, as habilidades que Dante possui com a foice são de caráter agressivo. Ela é rápida e ela é feita para isso aí mesmo, o mano a mano. Já a outra arma, o crucifixo, ele dispara feixes de luz que afeta muito todos os habitantes do inferno. Cara, representa a foice o mal e o crucifixo o bem. No jogo também existe as 30 moedas de Judas. O que elas fazem? Elas te liberam um troféu. E só. Não há motivo algum dentro da gameplay para você correr atrás delas.
Olha, existe alguns saltos no jogo que são mal calculados. Eu lembro de um salto que eu tava dando que eu tentei umas 10 vezes até conseguir acertar. O medo era tanto que o primeiro save que eu encontrei eu fui lá e salvei. Porque eu demorei um bocado, cara, para passar aquele salto. E eu não tava fazendo errado, não. Era um erro de programação do jogo mesmo. Existe também um delay na defesa do personagem. Quer dizer, existe um intervalo consideravelmente alto entre o momento que você aperta o botão até o momento em que Dante vai defender. Isso acaba causando muitos danos para o jogador. Ó, vale ressaltar uma coisa. Entre a foice e o crucifixo, cada um dos dois com poderes diferentes, durante todo o game você vai escolher qual dos dois você quer dar upgrade. Uma dica importante é você se concentrar em um só. Sabe, você utiliza os dois, mas ao final do jogo você só vai chegar à metade do potencial de cada um. Se você focar em um só, você vai chegar em todo o potencial daquela arma. Aí você escolhe aí, a foice ou o crucifixo. A foice é para perto, o crucifixo é para longe. A foice afeta todos os inimigos. Alguns poucos inimigos são imunes à luz do crucifixo, mas são pouquinhos. Mas, ainda assim, o equilíbrio entre essas duas armas não está adequado. Por mais poderes que a foice obtenha durante o jogo, o crucifixo ainda assim dá de 10 a 0. Pois mesmo que ele seja lento, o alcance dele é muito grande. E ele afeta diversos inimigos numa jogada só. Fora as outras magias que você obtém a partir dele. Quando eu estava jogando, eu fiz essa escolha. Eu escolhi o crucifixo e acabei fazendo a escolha certa. O jogo Dante Inferno é uma cópia de God of War. Falando em cópia, não é bem cópia, né? Já viu aquela expressão? Na vida nada se cria, tudo se copia e se transforma. É mais ou menos assim. Olha para o meu canal. Para começar ele, eu tive que pegar modelo de outros canais. Esses outros canais iniciaram do zero. Só que você não precisa tudo na vida iniciar do zero. Não faz sentido, pois você também aprende com a experiência alheia. O tempo te ensina tudo, mas a experiência que vem dos outros, experiência de quem já passou pelo processo, acelera o seu processo. Dante não é uma cópia de God of War. Ele pegou o que God of War tinha e tentou incrementar em sua própria produção. Então, God of War teria, a partir de Dante Inferno, o seu primeiro rival. Mas God of War foi muito bem feito, muito bem polido. A dedicação ao trabalho de ambos os jogos é gritante. God of War é uma obra-prima que não foi batida por Dante Inferno. Dante Inferno é um ótimo jogo. A maneira como ele apresenta a mitologia cristã da perspectiva de um inferno é brilhante, mas peca na maneira como tenta envolver o jogador. E parece que Dante Inferno se utilizou daquela estratégia de ser lançado antes do concorrente para poder abatê-lo. Só que isso nunca funciona em jogo nenhum, nem em console nenhum. Você pode lançar antes, mas o outro continua a ser produzido, continua a ser trabalhado. E independente se o seu produto foi lançado primeiro e o seu concorrente saiu depois muito melhor feito, o público vai notar a diferença sim. Não adianta lançar nada às pressas, mas o jogo tem o seu brilho próprio. Os monstros gigantescos, os personagens históricos que foram colocados dentro do inferno. Tem personagem histórico no jogo que você tem que enfrentá-lo. Todo o clima pesado do jogo, os temas abordados. Ao jogar Dante Inferno, você se sentirá em um mundo corrompido. A alusão que o jogo faz à pornografia, à violência,
vai te levar ao inferno. Há um detalhe no jogo que eu deixei para falar agora que é gritante. Dante é um camarada cheio de pecado. Porém, no decorrer da campanha, você tem a opção de julgar almas. Dante pode tanto condenar de vez uma alma quanto a enviá-la para o céu. Com a foice, ele pune a alma. Com o crucifixo, ele absolve a alma. Como um homem com tantas pendências pecaminosas possui o direito de julgar alguém? Ao melhor estilo Felipe Neto, isso não faz sentido. Olha, eu gostei. O jogo é bom, mas não memorável. E se for para continuar comparando com God of War, se você for tomar como base o jogo God of War, então Dante Inferno começa a cair para ruim. Mas, em geral, o jogo é divertido, sim. Tenha em mente que o Inferno de Dante é baseado na primeira parte do poema da Divina Comédia, a parte do Inferno. A Divina Comédia ainda tem duas partes, o Purgatório e o Paraíso. Então, pensando de forma lógica, ainda haveria de ter um Purgatório de Dante e um Paraíso de Dante. Mas, até hoje, a EA não comentou nada sobre uma sequência para o jogo. E, amigo gamer, já encerrando aqui, se gostou, dá joinha. Se não gostou, não faça nada. A bem da verdade é que se você viu o vídeo até agora, é porque você gostou. Só mais uma coisa, você dá joinha se você gostou do vídeo, não do jogo. Porque tem muita gente que vê análise e quando não gosta do jogo, ele vai lá e clica que não gostou. Só que não é assim. Se o vídeo para você foi informativo, se te esclareceu muita coisa, se o vídeo teve aquela função de entretenimento, então é nisso que você vai avaliar. Você vai avaliar o vídeo. Beleza? Obrigado, se inscreve e até a próxima. Uma última observação. JM, qual Dante é melhor? Do Dante Inferno ou do Devil May Cry? A resposta pode ser a seguinte: não existe personagem à altura do Dante do Devil May Cry.